Oi, gente, vovó Rita, hoje bem tristinha, porque eu soube que uma criança ofereceram balinhas para ela e ela não queria, mas ficaram insistindo, ofereceram no shopping, ela comeu e ela está na UTI. Então, eu quero, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a importância de se dizer não. E não é toda hora que você tem que falar não. Quando a mamãe manda alguma coisa, a gente não pode falar não. Mas até aquela história da Branca de Neve, lembra? Quando a bruxa ofereceu a maçã para ela devia ter falado não. Se ela tivesse falado não, era tudo mais fácil. Então eu vou contar uma história bem bonitinha a respeito de como é importante se falar não. Era uma vez um menininho muito bonzinho e ele não sabia falar não. E a mamãe dele precisou de um favor, falou, vai lá, vai, meu amorzinho, por favor, vai para a mamãe fazer esse favor. Mas olha, não vai falar com estranhos e nem vai fazer aquilo que te mandarem, você não conversa com ninguém. E o menininho foi todo feliz, foi lá andar, fazer o que ele tinha sido mandado para fazer. De repente, no caminho, ele viu um monte de gente, aí ele foi chegando para ver o que estava acontecendo. Aí ele viu lá uma raposa bonita, cantando e dançando, ele ficou encantado olhando a raposa. E a raposa olhando para ele. Daí a raposa chegou e falou, ô menino lindo, onde você vai? Falou, vou fazer um favor para minha mãe. Aí ela falou, você não quer ir comigo? Eu vou para um caminho tão bom. A gente vai passar no lugar que você tem que ir, vamos. Aí ele, a princípio, falou, não vou. Pensou no que a mamãe falou. Aí a raposa falou, deixa de ser bobo, como você é bobo, faz tudo que a mãe quer, credo, parece um nenê. Aí ele ficou, então vamos. E foram. Foram, e de repente ele viu que a raposa levou ele por um caminho horrível, um caminho escuro, cheio, fechado, cheio de árvores. De repente ele estava andando muito preocupado, porque ele não conhecia aquele caminho. Quando ele olhou para trás, cadê a raposa? Raposa, raposa! A raposa sumiu, largou ele. Ele ficou desesperado, nervoso, começou a chorar. De repente um coelho ia passando e falou, ô menininho, eu te conheço, por que você está chorando? Ele falou, porque eu não sei voltar para casa. Aí o coelho falou, eu sei, o que aconteceu de você estar aqui perdido? Aí ele falou, a raposa que me trouxe para esse lugar e me sumiu. Aí eu falei, essa raposa é danada, vamos que eu te levo. Aí começou a andar na frente, o menininho atrás. De repente o coelho olhou e falou, olha lá, raposa, tá rindo de você. E de fato, a raposa estava no celular contando para todo mundo o que tinha feito com o menino e se matando de dar risada. O menino ficou muito aborrecido, falou, miserável, a raposa fez de propósito. E foi para casa muito mal-humorado. Chegou em casa e contou para a mamãe. No dia seguinte, a mamãe falou para ele, olha, filho, eu precisava de você de novo, mas não vai conversar com ninguém, por favor, senão vai acontecer aquilo que aconteceu ontem. De fato, ele foi andando, de repente, quando ele vê a raposa de novo, a raposa estava te procurando, estava tão preocupada com você. Aí ele falou, é? Você está preocupada comigo? É, eu estou muito preocupada com você. Ele falou, pois não fique preocupada não. Não quis saber, virou as costas e foi embora. A raposa ficou pensando, puxa vida, o que aconteceu que esse menino está assim, tão arisco, revoltado? Ai, queria fazer uma trollagem com ele. A raposa tinha sabido que ele tinha achado o caminho e que ele tinha ido para casa numa boa. Ai, mas dessa vez eu vou fazer uma coisa que eu vou me matar de dar risada. E estava lá, sentadinho, pensando numa coisa para fazer. Aí falaram para ela que tinha o tal do morango do amor, que era o morango envolto por brigadeiro. Aí falou, eu acho que eu vou fazer a pimenta do amor para esse moleque. E de fato, ficou a tarde inteira no fogão fazendo uma pimenta apimentada que fazia chorar. Pegou a pimenta, envolveu no brigadeiro, passou o chocolate, falou, deixa lá que eu vou preparar para esse moleque. E de fato, no dia seguinte, menininho, me desculpa, me perdoa, menininho. O menininho ocupado, que ia fazer um serviço para a mãe.
Falou, para, raposa, eu não quero saber de você. E ela, mas Deise, eu tive que salvar um amigo meu que estava muito, tinha caído, estava muito machucado, precisei salvá-lo, por isso que eu tive que te largar. Eu jamais te largaria naquele lugar. Por favor, para me redimir, eu te trouxe um delicioso morango do amor. O menininho adorava morango do amor. Toma, é para você. O menino já ia pegar e ele lembrou. Falei, pá, e se não for uma coisa boa? Aí olhou para a raposa e falou, foi andando. A raposa atrás. Come, come. Quando ele viu que não tinha ninguém, aí o menino falou para a raposa, eu só como se você comer também. A raposa falou, lógico que eu como. Pegou o tal do morango do amor. A raposa comeu só a parte de cima, que era o brigadeiro. Aí o menininho falou, tem que comer tudo. Aí a raposa só comendo a parte de cima. O menininho com o morango do amor na boca, que dentro tinha uma pimenta. Pegou, olhou a raposa, falou, raposa, você tem que abrir bem a boca, eu quero ver se você está comendo. A raposa abriu o bocão dela, o menininho pegou o doce, tá na boca da raposa e tchum, fechou o focinho. A raposa ficou louca, tava... Conclusão, aquele ardor da pimenta começou a subir, a raposa ficou até vermelha, todo mundo que estava por perto começou a dar risada da raposa e no final a trollagem foi com ela. Isso é para dizer que às vezes um não bem dito precisa ser dito. Para a mamãe não, porque depende do que se pede para falar não. Mas para as outras pessoas a gente tem que saber falar não. O não precisa ser dito, tá? Pensado e dito. Um beijo para vocês, meus amores. Curtam e entrem no canal, inscrevam-se, tá? Falem para os seus amiguinhos. A próxima história que eu vou contar é o papagaio que falava demais. Vou contar.